Olá, amigos. Boa noite a todos. Eu me chamo Renato, sou membro filiado ao IBDD, também sou coordenador regional aqui da região de São Paulo e dentro de instantes nós teremos mais uma live da coluna Jus Desportiva do IBDD. Hoje a nossa convidada é a doutora Mariana Chameletti, que oportunamente eu vou fazer a apresentação do currículo dela. E para quem não conhece ainda a coluna Jus Desportiva, nós criamos no IBDD essa iniciativa para que os nossos autores possam apresentar temas relevantes, inéditos, exclusivos no âmbito do direito desportivo. E as nossas lives que acontecem um dia seguinte à publicação têm o intuito de criar um bate-papo mais informal, que possa ouvir o autor, o que ele quis passar para nós. E hoje a gente vai ter a presença da Mari, a Mariana Chameletti, que vai falar um pouco sobre a regularização das apostas esportivas no Brasil, por conta de uma lei que foi promulgada em 2018, em dezembro mais precisamente, e sua necessária regulamentação aqui no Brasil, uma vez que ainda não temos um decreto que regulamente a atividade. Eu vou chamar a Mari aqui para se juntar a nós, até para conseguir fazer a apresentação dela devidamente e para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo de hoje. Em breve ela estará aqui com a gente. Já quero agradecer a presença de vários colegas que eu consigo ver aqui. Olá, Oi, Mari, boa noite, tudo boa bem? noite, tudo bem? Tudo certo, graças a Deus, e você? Tudo jóia. Troquei o papel hoje, né? É, Fica até então, hoje você esquisito está como olhar para a tela entrevistada. embaixo. É. Eu tava discutindo isso, eu confesso aqui que eu fiz um teste prévio com o meu fiel colega escudeiro Gabriel Belão. E É. a gente tava em dúvida, porque eu fiz a ligação para ele, e assim, eu particularmente não gosto muito de ficar olhando para baixo, o ideal seria olhar para a câmera para quem está assistindo. Aham. Eu perguntei para ele, eu falei, olha, quando iniciar, quem fica em cima e quem fica embaixo, né, na Hum. telinha aqui. E quando você faz uma ligação no Instagram normal, quem faz a ligação aparece embaixo. Aqui na live ele inverte. Ah, ele Então, inverte. É. infelizmente eu vou ficar olhando para baixo, mas eu queria olhar aqui no nível para conseguir, obviamente, passar uma impressão de contato, né, mais Que tá próximo do encarando o pessoal que está pessoal, né, que tá assistindo. assistindo, tá certo. O pessoal exige que olhe nos olhos, né, que tenha uma relação aqui verdadeira. É, total. Queria, já vou aproveitar então aqui e cumprimentar os nossos amigos que estão online, né? A doutora Júlia Gelli, nossa coordenadora e colega também do IBDD, a Júlia Galego, o Gabriel Belão, a Natácia, a Thaís Rezende, Emerson Melo, Raquel Lima, também nossa coordenadora, a Marina Arnone, Luciano Faveri, enfim, nós temos aqui muitos amigos que estão se conectando e tenho certeza que a gente vai ter uma live Fora, muito fora o pessoal produtiva, que né? vai entrar pelo meu Instagram que não vai entender nada, né? O que eu tô fazendo ao vivo, porque eu nunca fiz isso do meu Exato! Instagram. Exato, exato. E a gente tem. Todo mundo entra pelo IBDD, né? Às vezes entra no nosso pessoal para tentar É. visualizar, mas, gente, divulguem que é no perfil do IBDD, tá? A nossa live de hoje. É. Convidar todo mundo a seguir o perfil do IBDD no Com Instagram. certeza, com E aí, certeza. enquanto o pessoal Seguir. vai entrando, Renata, no final da live a gente pode lembrar de novo, mas convidar todo mundo a olhar no perfil do Instagram do IBDD a nossa campanha do sorteio beneficente que vai ser feito. E aí eu já tô querendo Exato. papel de entrevistadora, né? Toca aí, desculpa. E faz parte, né? E faz parte porque a gente divide essa responsabilidade de coordenar e essas iniciativas que o É, IBDD está promovendo também, acho que são importantíssimas e dá muito orgulho e responsabilidade de fazer parte disso ao mesmo tempo, né? Aqui também completamente. comentar a entrada do nosso ex-presidente, grande amigo, coordenador também, Gustavo Delbin, né? Na verdade, conselheiro deliberativo do Conselheiro do IBDD, IBDD. Uhum. Paulinha Carvalho também presente, Eduardo Melo. Vamos seguir então. O Uma pessoal turma, está vamos lá. entrando, a gente vai fazendo essa breve introdução aqui. Então, gente, para quem entrou agora, essa é a live da coluna Justa Esportiva do IBDD. A gente tem aqui o objetivo de bater um papo com o autor do artigo que foi publicado ontem no site do IBDD, na coluna Justa Esportiva. Hoje a nossa convidada é a Mariana Chameletti. Ela é advogada
especializado em Direito Penal Econômico, coordenadora regional do IBDD aqui em São Paulo, também membro do grupo de estudos do IBDD, é membro do Conselho Editorial do Boletim do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCCRIM, integrante também da Comissão de Prerrogativas da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, coordenadora do projeto Educação para a Cidadania no Cárcere do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o IDDD. IDDD. Mari, IDDD, né? Olha, tem tanta gente querida entrando aqui que dá vontade de ficar mandando abraço para todo mundo. Dá vontade Carla mesmo, nós vamos ficar que nem a Xuxa. Carla Crassin, Selma Mello, Daniela Luciane, Juliana Camões, Chiara Escaveto acabou de entrar também. Vamos lá, gente, o tema de hoje é o artigo que foi publicado pela Mari na data de ontem no site do IBDD, que tem como título o seguinte: a regularização das apostas no Brasil, a urgente e necessária regulamentação do mercado brasileiro nas apostas esportivas. Mari, eu particularmente sou um grande fã desse tema. Tem um artigo publicado no site do BDD sobre esse tema também, que é um pouquinho mais antigo, foi em janeiro a minha publicação, então nós tivemos alguns avanços com relação à regulamentação e legalização das apostas, mas eu também tenho um interesse pessoal, porque sou um apostador, né? Eu pratico trading esportivo. Renato, não faz confissão assim. Não, zero problema, zero problemas. E por conta disso, é um tema que me traz bastante interesse. Então eu queria ouvir de você, Mari, passar um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo aqui. Passa um pouco para a gente do panorama, no que você se inspirou e da problemática que você traz, principalmente com relação ao direito criminal, que é muito ligado, né, à questão de apostas esportivas, é uma grande preocupação que existe também com relação a esse mercado. Fica à vontade, a palavra é sua. Bom, eu sou criminalista, né? Todo mundo que me conhece no desportivo sabe disso, que minha formação é na advocacia criminal. E aí a minha história com o direito esportivo, ela chega junto com as apostas esportivas, porque foi justamente um caso que chegou aqui no escritório de um parecer que a gente teve que fazer sobre publicidade de apostas, que aí veio o meu interesse e aí que eu um pouco comecei a entrar nessa área. Por conta disso, dessa minha formação, eu sempre gosto de olhar para as apostas um pouco com esse enfoque, partindo desse enfoque do direito penal. Então, as apostas esportivas, elas são consideradas contravenção penal no Brasil desde 1946, quando houve lá uma alteração legislativa na lei das contravenções penais. Então, naquele momento no Brasil, havia cassinos, havia apostas esportivas que operavam livremente, de maneira legal. E aí, por uma questão religiosa até, da época primeira-dama, que agora eu não me lembro o nome, elas se tornaram, então, contravenção penal e foram equiparadas a jogos de azar. Bom, desde então, desde 1946, portanto, só não é proibido no Brasil, só não é considerado contravenção no Brasil, penal no Brasil, dois tipos de apostas, que são aquelas realizadas dentro de hipódromo, em cavalo, então aquela que é feita no jockey, e as apostas esportivas que têm como bookmaker único a Caixa Econômica Federal. Então elas têm como substrato futebol, e aí a Lotec, a Lotogol, que eu não vou entrar aqui no mérito, que não está nem no meu artigo. Então, o que aconteceu? O tempo foi passando, as coisas foram evoluindo, a internet evoluiu, as fronteiras tornaram ali uma coisa praticamente inexistentes, e as fronteiras econômicas se tornaram praticamente inexistentes. E aí as apostas esportivas, elas começaram a acontecer virtualmente, pela internet. E aí essas empresas, então, começaram a operar no Brasil. Aí você vai me dizer, mas se elas estão operando no Brasil, não é contravenção penal? Enfim, isso eu explico um pouco no artigo, que é o que acontece. Por que essas empresas, elas operam no Brasil? Deixa eu só tomar uma aguinha, que eu tô falando muito rápido, né? Claro, não, fica à vontade. Gente, então aproveitando o gancho, né, Mário? Só porque eu tomei água? Tirar minha linha? Não, então Okay, continua, por favor. Não, segue o fio da meada. Bom, o que eu ia dizendo é o seguinte, perdi o fio, tá vendo? Retomando, então. As apostas, elas aconteciam dessa forma no Brasil, e aí elas se desenvolveram pela internet, e aí aconteceu... Por que elas acontecem no Brasil hoje? Então você tem websites sediados em plataformas, em países nos quais isso não é considerado crime. E aí, por exemplo, alguns dos sites mais conhecidos, que eu não vou nomear quais são e também não vou dizer quais estão em quais países,
Ok. Mas estão sediados em Malta, Gibraltar, Costa Rica, Curaçao, enfim, em países nos quais isso não é proibido. Então, a aposta ela é considerada feita no momento em que ela chega ao servidor que está sediado nesse local, Uhum. que não está no território nacional. Portanto, a lei brasileira ela não alcança para criminalizar essa conduta que é consumada fora do Brasil. Bom, pois bem, isso tudo acontece, e aí na última década principalmente, e aí estudos começam a ser feitos e o Estado brasileiro percebe e fala assim, opa, tem todo esse dinheiro circulando, tudo isso acontecendo e eu não estou ganhando nada, não acontece nada. Tem até um estudo que eu menciono no meu artigo, que de 2016, o professor da GV, o Pedro Trengraus, ele fala que naquela época já, ou seja, 4 anos, se desperdiçava por ano 2,7 bilhões de reais, só com valores de apostas. E aí então vem, em dezembro de 2018, a Lei 13.756, um dos últimos atos do Michel Temer, que sucedeu uma medida provisória dele. Aliás, medida provisória é o tema do dia, né? Exato, E tema aí, importantíssimo então, hoje. importantíssimo hoje a medida provisória, mas enfim, a gente não vai falar daquela, vai falar só dessa, que virou a Lei 13.756. E aí, então, na Lei 13.756, dentre outras coisas, se legalizam as apostas por cota fixa aqui no Brasil. E aí, o que são apostas esportivas por cota fixa? São aquelas nas quais o apostador, ao fazer a aposta, ele já conhece o resultado possível final. Então, ele já sabe qual poderá ser o prêmio dele. Mais para frente a gente pode falar um pouco mais sobre isso, que você aí, como disse que você tem aí um amigo imaginário apostador, vai poder falar isso melhor do que apostas. Fã de apostas. Um fã de apostas aí, que estuda muito. E aí, então, você vai poder falar mais sobre isso. E aí, o que acontece? Ele vem no Estado e diz, fala assim, olha, o serviço da loteria de aposta esportiva por cota fixa é um serviço público da União, que ele vai ser concedido ou autorizado, a exploração vai ser concedida ou autorizada pelo Ministério da Economia. E aí, então, se estabelece na lei que no prazo de 2 anos contados desde dezembro de 2018, ou seja, desde a publicação da lei, prorrogáveis por mais 2 anos, para regulamentar essa lei. Já transcorridos 18 meses desde a publicação, até agora não houve a regulamentação. E aí, então, que vem a ideia do artigo, que é falar um pouco do porquê que é necessária e urgente que se venha essa regulamentação. Pensando um pouco, de novo, do meu enfoque, eu olho para 3 coisas, então, que são agravadas pela falta de regulamentação, que é a evasão fiscal, a lavagem de dinheiro e a manipulação de resultados. E é por aí, eu já falei muito, desculpa. Legal, Mari. Não, imagina. A gente vai te ouvir bastante ainda. Quem me conhece sabe que eu falo pra burro, então você pode me cortar, não tem problema. Você sabe então, e muitos que estão assistindo aqui sabem que nós dois somos 2 tagarelas. Então, se deixar, a gente ficaria horas aqui conversando, mas a gente tem que se ater ao tempo regulamentar, né, das nossas lives aqui. Mari, até você citou alguns pontos, principalmente com relação a sites de apostas hoje sediados no exterior, justamente por uma falta de regulamentação e falta de domínio aqui no Brasil. E você puxou um gancho também com relação a 3 crimes, né, que podem ser cometidos com relação às apostas, né, nessa ausência de regulamentação. E aí eu acho que a gente pode até abordar daqui a pouco também a questão da transnacionalidade, né, de apostadores do mundo inteiro que se utilizam de sites de apostas sediados no exterior, qualquer país que seja, né, pode ser na Ásia, pode ser na Europa, nos Estados Unidos, e esses sites são utilizados, na verdade, como um instrumento para você apostar em qualquer esporte em outro lugar do mundo. Então Exatamente. Nós temos uma relação tripartidária, um apostador no Brasil utilizando-se de um site europeu para apostar no futebol da China, por exemplo. E mais, né? É um site europeu que está sediado em Gibraltar. Exato. Falando de um exatamente. jogo na China que muitas vezes é manipulado, sei lá, pela máfia russa. Então, assim, é uma coisa absolutamente transnacional e que assim, mexe muito comigo, é uma coisa que eu consigo ficar horas e horas. Dificulta um pouco a fiscalização, né? Dificulta um pouco a fiscalização nesse sentido também. Exatamente.
Mari, eu tenho que utilizar o nosso tempo também para dar muitos abraços aqui com o pessoal que está entrando, eu consegui identificar. Dr. Bichara, que inclusive tem uma live interessantíssima sobre o assunto, está assistindo a gente aqui, uma grande responsabilidade falar desse assunto Pô, com alguém que entende tanto. a gente A fez uma Beatriz baita live, Maria, tá no YouTube, né? tá no YouTube, depois a gente pode até divulgar, o Dr. Bichara pode divulgar também, e foi, enfim, extremamente competente na realização. Leonardo Barbosa, Caio Medawar também está aqui com a gente, Gabriela Souza, Ale Fagnoli também te mandou um beijo, Mari nos comentários, Fernanda Meirelles, Pedro Vambir, também nosso coordenador do IBDD, Vânia França aqui presente. Ó, o Belvin pergunta aqui, Mariana, tá vendendo obra de arte aí Se atrás? não, baixa um pouco a câmera. Tá bom. Baixa um Eu tô pouco a câmera, vendendo. pronto. Se você Baixou a quiser, câmera tá porque aqui, é daqui do exigência. escritório. Depois eu te A mando Julia por... Gelli também, ó. A Julia Gelli, longos áudios no WhatsApp, deve ser característica dos coordenadores regionais, é verdade. E da nossa Faço coordenadora geral também, que é internacionalmente conhecida pelos seus que. longos áudios. Exatamente, exatamente. Mari, você comentou bastante também sobre a questão do prazo, né, de 2 anos prorrogáveis por mais 2. De quem que é a competência hoje para fazer a regulamentação desse decreto que está por vir, né? E pensando no prazo de 2 mais 2 nesse período de pandemia, é muito capaz que a gente não tenha até o final de 2020 a devida regulamentação, né? É, Compete a algum órgão governamental na sua visão, é urgente essa regulamentação? Ela deve acontecer para ontem? na minha visão, essa regulamentação já deveria ter acontecido no ano passado, então o órgão competente para fazer esse decreto de regulamentação é o Ministério da Economia, por meio de uma secretaria específica, que é a É SECAP. Eles já SECAP, né? abriram, SECAP, eles já abriram para consulta pública, já houve 3 consultas públicas, salvo melhor juízo, em Uhum. que foram enviadas mais de 5.000 sugestões para a redação do decreto. Já foram publicadas algumas minutas de decreto, a mais recente data agora de fevereiro, então um pouquinho antes da pandemia. Tá. Em uma entrevista recente do responsável do Ministério da Economia para fazer essa regulamentação, ele já disse que haverá alterações sobre aquela minuta. Alterações, aliás, que serão bem-vindas e que aí, no decorrer da nossa Uhum. conversa, a gente pode, inclusive, falar sobre elas. Mas a ideia é que esse decreto saia o quanto antes, Renato. Já se falava, e eu estive no ano passado num seminário na FPF Academy, acho que né? Academia, Na academia, né? academia da FPF, sobre apostas com o pessoal do Ministério da Economia, e aquela época, que isso já tem provavelmente mais de um ano, ou perto de um ano, já se dizia que estava prestes a sair essa regulamentação. Mas isso vem sendo postergado pelo Ministério da Economia, e Uhum. a ideia agora é que saia o quanto antes. Afinal, e aí esse é o primeiro ponto do meu artigo que eu falo, e que talvez a gente pode até aproveitar como gancho, se perde muito dinheiro enquanto isso não é regulamentado. Assim, o governo perde cifras bilionárias em impostos enquanto esses sites operam e continuam operando e operarão no Brasil, independentemente dessa regulamentação. Excelente, excelente, Mari. Eu vou pegar aqui, aproveitar já que você falou da parte de receitas, né? Que pode ser uma chance, enfim, até para o próprio governo. A Selma Mello pergunta aqui para a gente, deixa eu puxar aqui. Mari, você vislumbra essa regulamentação para melhorar a economia dos clubes de futebol? Definitivamente. Essa regulamentação, a própria Lei 13.756, ela já prevê ali que uma parte do valor arrecadado ele é direcionado para o futebol. Então, você Uhum. tem o primeiro ponto abordado no artigo. Então, primeira coisa que se evitará com a regulamentação, que é a evasão fiscal, você tem ali fontes de receitas para o Estado de 3 pontos, em 3 formas, né? Então, você tem o valor que ele vai que é decorrente da própria licitude da atividade empresarial. Então, você tem empresas operando, então essas empresas elas contratam funcionários, elas recolhem impostos, e aí esse imposto ele vai para o Estado. O segundo ponto, que já está previsto na lei, é a forma de distribuição do valor da arrecadação. Então, na Lei 13.756 se previu diferenças de valores entre as apostas realizadas em meio virtual e em meio físico.
Então, o prêmio nas apostas de meio físico são correspondentes a 80% da arrecadação, meio virtual, 89%. Tem mais um valor correspondente à manutenção do operador, e o restante, ele vira tributo, e outra parte, que também é diferente entre apostas em meio virtual e meio físico, ele volta para os clubes, e não só os clubes de futebol, e eu já retomo desse ponto, falta só a terceira parte, que é o valor tributário correspondente ao prêmio, né, que é 27.000% de imposto de renda, que já está previsto na 13756. Selma, só para terminar de responder sua pergunta, para além desse valor da arrecadação das apostas, que vai se retornar aos clubes de futebol e a outros clubes objetos de apostas, você tem a possibilidade de esses clubes, por exemplo, disponibilizarem espaços em que esses operadores atuarão. Então, você tem uma arena, um estádio, enfim, que ele pode ter ali um totem que as pessoas façam apostas, ou uma sala em que isso exista, um bar em que, enfim, isso pode ser feito, um restaurante, sei lá. Isso pode ser feito de diversas formas e pode ser utilizado. Perfeito, Mari. Eu preciso aqui mandar 2 enormes abraços Por favor. para o Dr. Leonardo Andreotti, nosso presidente, se juntou Boa, lá nessa live. presidente. E um advogado, doutor, grande amigo, eu sou extremamente fã e estou com saudades. Dr. Terence Sveiter está aqui com a gente também acompanhando a live. E ele aproveitou para fazer uma pergunta, que eu acho que até avança um pouquinho o tema, mas é interessantíssima. Ele pergunta o seguinte: doutores, como tributar se essas empresas são todas estrangeiras? Doutor E Terence, aí, Mari, toca aí, Renato, desculpa. a gente pode fazer um bate-bola aqui, né? Então vai. O que acontece? A partir do momento que houver a regulamentação, vão ser criados requisitos, né, para que as agências ou operadores, como são chamados, possam atuar aqui no Brasil. E esses requisitos, eles precisam ser atrativos, né, para quem está sediado no Brasil, ter o interesse em se tornar um operador de casa de apostas esportivas, por cota fixa, que é a forma que está prevista em lei. Então, se as empresas estrangeiras quiserem operar no Brasil, elas terão que se adequar à regulamentação do decreto brasileiro. E por isso haverá, sim, uma tributação com base no CNPJ que foi cadastrado aqui. Né? Então, as empresas estrangeiras, se os apostadores brasileiros mantiverem seu interesse pelas apostas online em sites estrangeiros, aí não existe uma tributação dessas empresas, né? E até pode ser discutível, aí você sabe melhor do que eu, pode até ser discutível o ganho desse capital, essa receita, por uma pessoa física aqui no Brasil. Mas se nós tivermos a regulamentação da lei, então os requisitos mínimos que forem definidos têm que ser seguidos pelos candidatos a operadores, e aí caberia ao Ministério, ao SECAP, enfim, determinar quem serão os apostadores credenciados aqui no Brasil. E isso é uma questão muito importante, né? Porque nós já temos vou concluir, nós já temos um mercado que já é consolidado, né? Existe aquele questionamento também, mas se você regulamentar, a aposta vai parar, né? Você vai diminuir as apostas, as pessoas vão ficar com medo. Não, muito pelo contrário. Na verdade, é um mercado que já está regulamentado fora do Brasil, que já tem milhões de apostadores, todo santo dia tem apostas. Daqui a pouco tem jogo do Flamengo, a La Liga voltou, a Bundesliga, enfim. Essas apostas estão acontecendo diuturnamente e você pode apostar no que você quiser, não precisa ser o vencedor da partida, você pode apostar em pênalti, escanteio, com quantidade de cartões. E a regulamentação vai servir justamente para criar um mercado atrativo para os apostadores brasileiros se manterem aqui no Brasil, né? E aí Renato, tem todos os benefícios. E aí, indo um pouco além, falando do que você acabou de dizer, na pergunta do Dr. Terence, indo um pouco além daquilo que está no artigo, tá? Isso eu estou ultrapassando um pouco. Tem dois... Desculpa, aqui estou começando a me perturbar. Entrou a ligação. Desculpa. Entrou a ligação, eu cancelei, desculpa. Eu até tinha colocado aqui não perturbe, mas não sei porquê. Retomando, então, tem duas questões então que não estão no artigo que podem ser ponderadas. A primeira é que na minuta de decreto que saiu, tem a previsão de que essas empresas, embora elas possam ter origem estrangeira, ou seja, elas precisam ter um CNPJ brasileiro e serem tributadas aqui.
E o segundo ponto, que é uma coisa que eu ouvi em debates que eu estive, em discussões públicas entre as pessoas do próprio governo federal, é que existe a ideia de se criminalizar essas empresas que operem, continuem operando e se criminalizarem as apostas que são feitas fora do regulamento legal. Então, assim, a ideia da regulamentação da Lei 13756 é justamente conseguir tributar essas empresas e tornar as apostas esportivas feitas em sites licenciados mais atrativas do que aquelas feitas em sites ilegais. E aí, essa minuta de decreto, ela traz um modelo de licenciamento. Então, as empresas que queiram ser operadoras de apostas, elas têm que seguir ali requisitos que estarão no decreto definitivo. Então, eu não vou entrar no mérito de quais são esses requisitos, porque isso está em constante debate, mas assim, vai desde ter que ter CNPJ brasileiro, ter sede no Brasil, até a quantidade de dinheiro que elas precisam ter de caixa para poderem receber essa autorização ou concessão no modelo que for firmado no decreto final. Então, assim, a ideia é conseguir realmente tributá-las. E a gente sabe, até no seu artigo está muito explícito a receita que o governo brasileiro e os clubes podem ter, né? Até complementando a pergunta da Selma, que eu tinha me esquecido, pela legalização das apostas esportivas, já com a promulgação da lei sem a devida regulamentação, nós tivemos um boom gigantesco de empresas donas de apostas esportivas patrocinando clubes de futebol aqui no Brasil. Né? Na época eu estava no São Paulo, me perguntaram antes da legalização com relação a patrocínios e tal, e eu disse, olha, a gente vive num cenário nebuloso, porque existe a questão da contravenção penal, e há também uma corrente que entenda que mesmo sendo um site sediado no exterior, você não estaria cometendo crime, né? Existiam duas correntes sobre isso. É um pouco isso, e aí uma estratégia que era usada antes da 13756, e isso eu estou falando de coisas de alguns anos atrás, que era, na verdade, havia assim, o site.com era o site em que era feita a aposta, mas quem fazia o patrocínio era o site.net, que era o site de palpite. Isso. Então, assim, havia brechas e sempre haverá brechas a respeito do assunto. .net e .tv, né? Nós víamos também propaganda de casas de apostas na televisão. E falava, pô, não é proibido, como é que a televisão passa? Aí tem toda uma questão de publicidade, enfim. É isso, mas para driblar o CONAR, na grande. verdade, não é nem uma questão penal, é uma questão do ente regulamentador, da agência reguladora. A regulamentação de televisão, né? Propagandas, publicidade. O Léo Andreotti, nosso presidente, até parabenizou aqui, parabéns à nossa querida coordenadora regional do IBDD, doutora Mariana Chamelete, pelo artigo. Obrigada, e ele lembrou presidente. Aqui também, doutora Mari, que já ganhou certa vez o concurso de monografia do IBDD. Sim, ganhei o Valério Perry em 2018. Recebi das mãos dele e do Delbin. Foi bem legal. Exatamente. Faz tempo Solange já. Bueno também está acenando aqui para nós. Aliás, falando sobre monografia, né, nós temos como coordenadores também incumbência de informar, todo mundo está acompanhando. Gente, para quem não conhece, o IBDD tem uma revista que é referência em direito desportivo, que é a RBDD, Revista Brasileira de Direito Desportivo, que eu, Renato, quando comecei no cenário em 2012, era a minha maior fonte e continua sendo de pesquisas no âmbito do direito desportivo. Lá tem uma série de autores extremamente gabaritados, artigos muito interessantes que sempre se renovam a cada edição. Aliás, quem tiver interesse de escrever para a RBDD, o Instituto está recebendo esses artigos até o dia 4/7, né? Nós temos aí 2 semanas praticamente para recebimento dos artigos, e também tem o concurso de monografias, que foi o que a Mari ganhou, que foi o Valério de Perry, né, Mari? Nós temos o concurso de monografia, o Valério de Perry e Álvaro Melo Filho, também saudoso professor. Vai até 16 de outubro. Vão 16 até 16 de outubro as inscrições exclusivas para membros filiados do IBDD. Exatamente. Então, e aí, falando ser um em membro... IBDD, aproveitando o ensejo aqui, convidar o pessoal para entrar no Instagram do IBDD e ver o sorteio beneficente que está sendo feito de 20 revistas brasileiras de direito desportivo. Um kit que vai ser sorteado para quem, entre os que fizerem doação para a nossa campanha. Léo, Delba, parabéns pela contratação, viu? Acertaram na mosca.
É, Mari a sua, né? cirúrgica. Não, a sua, pô, não preciso falar nada aqui. Ó, estão Mari, perguntando, vamos. cheguei no fim, Renata? Não, não chegou no fim, não. A minha mãe mandou mensagem Não, aqui, queria mandar um beijo pra minha mãe, porque depois ela vai reclamar. Então, deixa eu mostrar que eu sou uma é boa filha e mandar O um beijo Beca pra tá minha aqui. mãe, tipo gibi da Turma da Mônica. O É, Beca não tá no final, não. A gente tá trocando ideia faz 20 minutos, tá? Inclusive, se tiver qualquer pergunta. Ah, gente, quem estiver assistindo tiver pergunta, na parte inferior aqui, onde tem o comentar, tem duas caixinhas com um ponto de interrogação. Isso, onde a Mari tá apontando. Acho que vocês estão vendo a Mari embaixo também. é. Isso, tem um pontinho de interrogação com duas caixinhas. Então, cliquem ali que vocês podem fazer as perguntas para nós aqui e a gente consegue ler também, além dos comentários, óbvio, que já estão rolando. A Bia Querubini também fala campanha linda, e de fato, a gente começou hoje essa campanha, já temos um número expressivo de doações, e se Deus quiser, a gente vai ajudar quem mais precisa, né? Muito legal. Mari, feita essa introdução com relação ao mercado de apostas e possível regulamentação, né, que vai acontecer, aí eu quero entrar no foco do seu artigo e na sua especialidade, né? Ah, sua mãe, te amo, então eu tenho Também que te amo, mãe. Meu irmão também tá enaltecer aí, aqui pediu o comentário. beijo. É muito legal do Instagram da gente, né? E a Bia tá falando, Não, não tem caixinha. Ah, coloca no comentário aqui que a gente vai achando. A gente já tá ficando craque já em localizar perguntas nos exato. comentários. Ou clica na tela, eventualmente apareça embaixo. Eu já estou vendo, mas talvez quem esteja assistindo não consegue ter a mesma visão que eu. O Léo falou que tá sem caixinha de perguntas, A ué. Paulinha, sem Gente, caixinha, tá bom, a gente já entendeu. É é, que nem no dia gente, que eu conversei. desculpem então. Eu sou advogado, a Mari é advogada, mas ela tem muito mais expertise que eu e eu não estou conseguindo. Confesso e peço desculpas, tá? Imagina. Mari, Mas a então, gente vai focando. olhando aqui. Tocando? Podem fazer no comentário aqui. E é muito legal desses comentários que, por mais que esteja cobrindo um pouco do seu rosto, eu tô vendo um monte de amigos aqui, familiares, enfim, pessoal do Rio de Janeiro, pessoal do Sul, enfim, todos os amigos acompanhando aqui. Queria mandar um beijo, um abraço para todo mundo, familiares também que estão prestigiando a gente. Obrigado por estarem aqui. E convidar o pessoal a usar o aviãozinho de papel também para convidarem outras pessoas a assistirem, enfim, quem sabe que tem interesse pelo tema. É isso. Então, já para a gente entrar na parte criminal, que é a sua especialidade, que tem um grande enfoque no artigo, o João Pedro está perguntando aqui, como proteger a risco zero sobre a combinação de resultados em divisões inferiores? Putz, Né? João, é uma pergunta que assim, ela não tem uma resposta certa, tá? Porque E outra pergunta, né? E outra pergunta, existe risco zero? Não pois só para o mercado de apostas, mas acho que para tudo que a então, gente vive na advocacia depende. Depende do tudo na que. advocacia depende. Eu tenho uma grande amiga que sempre quando eu pergunto alguma coisa para ela, e ela me responde, ela fala assim, agora você é advogada, depende. Eu falo, tudo bem. Depende, exatamente. Sinta-se Exatamente. vingada. Então, assim, levar risco zero, eu ouso dizer que é uma utopia. Porque Uhum. apostas esportivas, elas existem desde que existe o esporte. Então, as primeiras notícias de apostas esportivas, historicamente, elas remontam da Grécia Antiga. Então, assim, muito, muito antes. Apostavam terreno, apostavam isso. serviçais, apostavam tudo. Do mesmo jeito que as primeiras histórias de manipulação de resultados, elas remontam também à Grécia Antiga. Então, onde há esporte, há apostas, e onde há apostas, há manipulação de resultados. A manipulação de resultados, obviamente, ela não está necessariamente ligada a ganho financeiro ou apostas. Então, o que é a manipulação de resultados? A manipulação de resultados é qualquer combinação que afete o resultado de um evento esportivo. E pode ser desde adversários que combinam entre si um resultado para escolher o próximo competidor na fase seguinte de um campeonato. Pode ocorrer em hipóteses de coerção, por exemplo. Tem um caso que eu até cito no meu artigo, que é de um jogador asiático, salvo o melhor juízo sul-coreano, que a família dele foi ameaçada de morte para ele se comportar de determinada forma durante uma partida. E aí ele vai e se mata, é uma história horrorosa. E tem aquela ligada a apostas. Tem um cara que chama Kevin Carpenter, que é um dos maiores especialistas assim, em match fixing, né? Que é a forma internacionalmente conhecida de formar manipulação de resultados.
que ele faz um artigo falando que as apostas esportivas elas são a maior ameaça que tem à integridade desportiva. Eu ouso concordar com ele, porque você tem apostas que vão desde os campeonatos de primeira divisão, então atletas que ganham muito dinheiro e que dificilmente eles cederiam à tentação de receber valor de uma organização criminosa interessada em manipular resultado, até jogos que a gente nem sabe que estão acontecendo e que estão acontecendo e estão sendo objeto de substrato material de apostas e de sites. Dando um pouco sequência nisso, como reduzir o risco a zero? Eu sugiro no meu artigo, e aí eu já vou avançar bem já logo para o final do artigo um pouco, são 3 pontos, que é prevenção, monitoramento e cooperação. Prevenção no sentido de você ter normas claras e de fácil acesso que sejam conhecidas por todos os envolvidos na prática esportiva, todos os stakeholders, todos os atores. Desde o atleta até o dirigente do clube, as federações, confederações, todo mundo. O cara da buba, o menino que começou a jogar agora no time da 4ª divisão do interior do fim do mundo do Brasil, tem que saber o que é considerado manipulação de resultado. Então, você tem 2 vias de coibir manipulação de resultado hoje no Brasil. A via penal, jurídico penal, que são 2 tipos penais previstos no Estatuto do Torcedor. Então, um seria equivalente à corrupção ativa e outro à corrupção passiva. E aí eles estão lá, tem pena prevista de 2 a 6 anos, que não há histórico deles terem sido julgados no STJ e no STF, para você entender assim, o quanto isso é mal investigado no Brasil, porque dizer que isso não acontece seria um pouco assim, ousado demais, mas dizer como isso é mal processado, mal investigado, enfim. E a via esportiva. Então, você tem nos regulamentos, por exemplo, no Regulamento Geral de Competições da CBF, previsão do que é considerado manipulação de resultados. Então, você tem lá no Regulamento Geral de Competições da CBF, desde o atleta que aposta em si mesmo na partida que ele joga, até o parente de salvo melhor de 2º grau ou 3º dele não pode fazer aposta em jogo em que ele esteja envolvido. E aí tem, por exemplo, o insider, então, que é aquele que dá uma informação que ele não poderia dar para beneficiar um apostador. Essas são normas, e eu estou falando de futebol, eu não estou nem falando de outros esportes. Assim, futebol, esporte bretão, assim, todo mundo conhece, todo mundo acompanha. E aí você tem o atleta não conhece. E aí, então, é isso que eu estou chamando de prevenção, que é você ter sistemas que sejam conhecidos por todos. E aí eu respondo a pergunta já com essa minha resposta. Para mim, e aí é uma opinião pessoal minha, que advém de algumas leituras que eu fiz e também de uma percepção. Como você faz para reduzir o risco a quase zero? É educar. Então, o primeiro ponto é educar. O segundo ponto, que é o que eu estou chamando de monitoramento, é você ter mecanismos que sirvam para monitorar. Então, você tem empresas especializadas nisso, empresas que têm anos de experiências, inclusive a própria Federação Paulista de Futebol tem um contrato com uma delas de monitoramento de apostas. Então, são empresas que elas trabalham com processamento de dados e análise de dados, e esses dados são analisados e aí você tem ali que acende um alerta. E aí esse alerta vai dizer, opa, parece que essa partida aconteceu alguma coisa estranha porque houve uma movimentação estranha no site de apostas tais, tais e tais. Então é isso que eu chamo de monitoramento. Tem até um artigo que eu e o Delbin trabalhamos juntos e que ainda não tem previsão de publicação, mas que a gente trabalhou nele e está trabalhando ainda, que é a ideia de você ter um sistema único de monitoramento que abranja todo o esporte e toda a prática desportiva e todos os sites de aposta. Então, você tem um sistema único de monitoramento. Me parece que essa é uma das medidas que você tem para você coibir a manipulação de resultados de acontecer. Então, você previne, você monitora e você tem que cooperar, que é a terceira fase, que é a cooperação. Cooperar é o quê? São todos os agentes da prática esportiva, todos os atores entenderem que todos eles têm um objetivo comum. Qual é o objetivo comum? A manutenção da integridade do esporte. Por quê?
A imprevisibilidade do esporte, ela é intrínseca ao esporte. É o que faz ser interessante. É o que faz ser interessante, é o que traz o telespectador, o torcedor para o estádio. Se nós soubermos qual é o resultado que vai acontecer, ninguém teria esse interesse como de fato tem hoje. E a gente fala de futebol e fala de qualquer outro esporte, né? Exato. O que move a paixão do torcedor é justamente a imprevisibilidade. Você não vai ao estádio com a certeza de que seu time vai ganhar de 1-0 ou perder de 7-1. Uhum. Entende? Então, isso é um objetivo comum que é de todos. Desde, obviamente, do consumidor do esporte, que é o torcedor, e passando pelos jogadores, treinadores, comissão técnica, dirigentes, entes federativos, enfim, por todos eles. Então, todas essas. E do próprio Estado. E aí eu chego a dizer que é interesse do operador de apostas. Porque se você não tem imprevisibilidade no jogo, você não tem aposta, não tem sentido para o operador. E quem sofre o prejuízo do jogo manipulado, em regra, é o operador, ou seja, a banca de apostas. Uhum, é a banca sim. de apostas que vai ter que pagar o valor Desembolsar, para o apostador. Precisamente, Exatamente. do jogo manipulado. Aliás, tem uma história que é interessante, que é o seguinte, você tem ali, a loteria esportiva, como eu falei, que era permitida, ela começa com a Copa de 70, né? Então, aquele boom, Copa de 70, aquela loucura tal, e começa a mania. A loteria esportiva fica na década de 70 inteira. Aí tem aquele quadro do Fantástico, do Deus Zebra, enfim. E aí, na década de 80, a revista Placar, se eu não me engano, ela descobre ali um esquema que é conhecido como a máfia da loteria esportiva. E aí que a loteria esportiva começa a decair, e hoje em dia, eu digo, a minha geração e a tua, que é pouca coisa mais nova que eu, mas enfim, a gente não tem esse hábito, assim, loteria esportiva nunca foi uma coisa que nos chamou a atenção. Por Sim, consequência dessa crise que ocorreu no início da década de 80. E aí, então, Sim. a integridade do esporte, a imprevisibilidade, ela é inerente ao próprio funcionamento do mercado de apostas. Sem dúvida, até porque é a imprevisibilidade que cria as chamadas odds, né? O quanto que a casa vai te pagar de volta se aquele resultado for concretizado, né? Se você tiver a certeza de que algo vai acontecer, essa odd é muito baixa e também não tem, enfim, nenhum atrativo também para o apostador, além de você ferir a credibilidade da própria competição e de todos os manipulados. Você coloca em xeque a responsabilidade de cada um dos integrantes do futebol organizado ou não, né? Enfim, apostas esportivas. A gente até conversou um pouquinho antes, não vamos entrar nesse mérito, mas teve a matéria do Fantástica com relação a Ghost Games, né? Jogos simulados que teria acontecido entre um clube da Paraíba e um clube do Paraná, enfim. E assim, são novas formas, né? Então, você vê, na época da pandemia, os sites de aposta, eles se reinventaram um pouco, assim, então... Creio eu que por algum tempo a única coisa que se apostava eram em esportes, que também são manipuláveis, mas enfim, isso é matéria para outro artigo. E aí os próprios manipuladores eles se reinventaram. Então eles começaram a realizar partidas simuladas, que são jogos fantasmas. Então tem uma denúncia aqui do Brasil, que foi do Fantástico. Na Ucrânia foram presas pessoas por conta disso. Foram presos atletas e dirigentes de futebol. Parece uma coisa inimaginável, impossível, mas a mente humana, quando quer ser criativa, também cria de tudo, né? Não tem jeito. Principalmente para fazer coisa errada. É impressionante. Mari, deixa eu fazer uma interrupção aqui. Nosso presidente Léo Andreotti pediu para avisar que às 8 horas, depois da nossa, no Instagram dele, vai ter uma live também sobre a lei de incentivo ao esporte. Então, quem tiver interesse, depois daqui, já pula direto para a live do Léo, a gente vai fazer isso também. O Instagram do Léo é Andreotti, com 2 T's no final, underline Leonardo. Leonardo, exatamente. Ele vai mandar aqui o comentário e aí todo mundo copia o IG dele. Também tenho que destacar aqui a presença do Roberto Pugliese, que se juntou a nós. O João Pedro também disse que a explicação foi excelente, está muito agradecido. Aí nós temos aqui até o que você tinha comentado com relação a pilares, eles são pilares do compliance, né? A gente pode fazer esse paralelo de fato, que podem ser aplicados para regulamentação, monitoramento, aplicação de sanções, enfim,
E como você muito bem ressaltou também, a Federação Paulista de Futebol desde 2015 tem a iniciativa, né, de um sistema de integridade, que quem foi um dos implementadores como empresa foi o Thiago Horta, que também é especialista, participou da live do Bichara nesse sentido, policial federal, enfim, fez parte da comissão da Interpol para manipulação de resultados e, enfim, é uma grande referência nisso. E uma crítica que ele faz, de fato, é que a regulamentação, além de estar atrasada, ela tem que ter a iniciativa e o interesse de todos os membros envolvidos. Atletas, comissão, técnicos, federações, e o que ele vê como uma deficiência no mercado brasileiro, que ainda tem algumas federações como a Paulista que tem interesse de fazer esse tipo de monitoramento, obviamente para garantir a credibilidade das competições, é que a La Liga ela tem uma grande verba com uma grande equipe dedicada somente a essa tarefa. E aqui no Brasil a gente vê que, às vezes, até as pessoas que têm interesse, federações e parceiros que têm interesse, não tem uma equipe dedicada a isso. Isso prejudica bastante esse tipo de controle, né? Que é um controle assim, que necessita de muita atenção, necessita de muita dedicação, de recebimento de denúncias, de apuração de fatos. E eu vejo aí, eu particularmente não vejo o Brasil tão preparado para ter um sistema dessa magnitude. Renato, mas assim, agora é o momento, entende? Total. Não total. estar preparado quem é contra a regulamentação da Lei 13.756 fala o Brasil não está pronto para isso. Mas isso já acontece, entendeu? Isso já acontece e vai continuar acontecendo. Então, o momento chegou de você parar, olhar e você obrigar as pessoas a agirem assim. Eu tive uma conversa com um amigo alguns anos atrás que a gente falava sobre compliance. E aí ele me dizia, isso não vai pegar, compliance nunca vai chegar a alguns tipos de atividade empresarial. Eu falei, olha, vai chegar, porque as pessoas ou se adaptam, ou a adaptação ou a adaptação. Não tem uma terceira via, uma segunda via que não seja essa. E aí, falando nos pilares de compliance que você falou, o último, e que aí eu não coloquei no artigo, mas que é importante, é sanção. Então, você punir aqueles que desrespeitam as normas que são dadas. Aí o Caio Medalar fez uma pergunta aqui, que ele fala, a resposta da JD hoje em dia é satisfatória contra a manipulação de resultados? Caio, talvez as investigações poderiam ser mais bem exploradas. Eu não posso dizer que não é satisfatória, porque eu não conheço as provas dos autos dos processos que existem. Você é bem mais punitivista que eu, então eu não vou cair na sua provocação. Não, uma perguntinha capciosa, né? Você precisa ter prova. E assim, aí pode surgir uma pergunta aqui, mas como você investiga, como você apura isso? Aí uma das coisas, por exemplo, que a Justiça Desportiva poderia prever, e que alguma medida prevê e que poderia talvez aplicar melhor, é você incentivar as denúncias e você resguardar os denunciantes. Então você tem a palavra em inglês que é whistleblower, que é a pessoa que delata um esquema. Ela tem que ter a segurança, a integridade física dela resguardada, a segurança da informação que ela passou, a segurança do sigilo dela resguardados. Como então, acontece no âmbito do direito criminal, inclusive, né? Você preservar o denunciante. Exatamente isso. Mari, deixa eu fazer uma intervenção aqui. Por favor. Dr. Pedro Trengrauzi está aqui com a gente, inclusive foi citado na nossa live de hoje. Responsabilidade, Dr. Pedro. Com relação à grande matéria que foi publicada em 2016, eu utilizei no meu artigo em janeiro, a Mari usou agora também, que de fato é um mercado, enfim, de grande exploração, que pode ser muito explorado e que nós vemos até o momento o Brasil não explorar como como é esperado e deveria já estar acontecendo, né? A Júlia Gelli também falou que não é satisfatória a posição da Justiça Desportiva, e lembrar também que no CBJD tem a tipificação e artigo específico, né, com relação ao oferecimento de vantagens indevidas, manipulações, etc. Nós temos alguns casos sim, de Justiça Desportiva e, enfim, existe um sigilo específico, apuração que também não cabe a nós, porque a gente não tem conhecimento dos autos específicos. Mas eu também, Renato, acredito, enfim, que é uma análise de provas muito minuciosa para você chegar numa conclusão certa com relação à manipulação de resultados. Mesmo enfim, porque, quem for pego tem que ser sancionado. Mesmo porque, né, Renato, você tem casos, por exemplo, tem 2 casos públicos já de tenistas brasileiros que foram banidos do esporte. Sim, então, as penalidades, elas são gravíssimas. E para você chegar a sanções que são graves, você precisa ter rigor na apuração da prova.
Aí o Caio está Sim, perguntando, relatório de monitoramento não pode ser considerado como prova? É um elemento de prova, Caio, mas ele por si só, ele não é suficiente a alicerçar sozinho uma condenação. com certeza. As partes precisam ser ouvidas. Todos os membros envolvidos, enfim, todo É, mundo que fez parte, está sendo apurado, tem que ser ouvido. é isso. A minha crítica com relação a isso, e é uma crítica pessoal minha, obviamente, que não é um posicionamento institucional do IBDD, óbvio, como tudo que a gente fala Uhum. na coluna, é Somos que nós, né? talvez as investigações poderiam ser mais aprofundadas e poderia ser dado mais subsídio àqueles que se dispõem a desfazer esses esquemas, a descortinar essas coisas, enfim. É isso. Também aqui consignar a presença do Dr. Ricardo Russo Júnior, também que está participando com a gente, fazendo os comentários. Olha onde chegam os tentáculos do capitalismo. E o Pedro Trengalzi, o grande professor, dizendo obrigado pela deferência e mais uma vez parabéns pela iniciativa do IBDD. Doutor Pedro, obrigado A pela gente que presença aqui. agradece o prestígio da É presença. uma grande honra e tê-lo também como base de pesquisa, né? Enfim, Um tudo dos que é feito maiores pela GV, o curso do especialistas, CIRS. se não o maior especialista em apostas hoje no Brasil, que participa, inclusive, da comissão do Ministério da Economia de Regulamentação, da Perfeito, perfeito. 13756. Mari, a gente já está quase no fim, mais 10 minutinhos a gente encerra. O que eu queria te perguntar aí é bastante específico também. Você, como especialista, pode explicar para a gente com muita propriedade, tá? De que forma, então, que as apostas esportivas podem servir como vetor, por exemplo, do crime de lavagem de dinheiro, né? A gente tem visto no Brasil casos emblemáticos de lavagem de dinheiro com grandes condenações, enfim, aí sem qualquer aspecto político, mas sim com relação aos autos, enfim, que foram julgados. Mas como que então as apostas esportivas poderiam ser um vetor para manipulação, para lavagem de dinheiro, por exemplo? Tá. Lavagem de dinheiro, a Paulinha, se ela tá assistindo, a gente ainda ela sabe que é meu xodó, entendeu? Eu adoro estudar lavagem, é o crime que eu mais gosto de estudar, justamente porque é um crime complexo. E aí eu vou aproveitar aqui e fazer uma introdução muito, muito rápida para quem não é do direito, para quem não é do direito penal. Lavagem de dinheiro, então, é um mecanismo, é o tipo penal é a conduta, que tipifica a conduta daquele que transforma, dá aparência de licitude a dinheiro de origem ilícita. Então, é um crime complexo, que Uhum. pressupõe a existência de um crime antecedente do qual decorre o dinheiro, né? E afinal, a prática criminosa, na maioria das vezes, ela tem por finalidade a obtenção de ganho financeiro. E aí essa pessoa ela Sim. tem um dinheiro de origem ilícita que ela tem que dar aparência de licitude para ela poder reinserir na economia. Então, o crime tem três fases. A ocultação, que é o momento em que o dinheiro ele é afastado da origem ilícita. A dissimulação, que é quando ele é, por exemplo, pulverizado, então ele é afastado ainda mais da origem, então. E aí você tem a reintegração, que é quando ele volta para a economia com aparente licitude. Um exemplo clássico, Renato, de lavagem de apostas, e que é caso no mundo inteiro, eu não tenho notícia disso já ter acontecido no Brasil, mas acredito que sim, possa ter acontecido. Uma organização criminosa, ela coloca dinheiro no site de apostas de forma pulverizada. Então, tem um grande valor financeiro, sei lá, US$ 100.000, que é pulverizado em apostas pequenas num site, que voltam na forma de prêmio para o apostador vencedor. Aí Uhum. você vai me dizer, putz, mas o cara coloca lá US$ 100.000, mas ele vai receber 70. Ok, mas é melhor ele ter US$ 70.000 que ele possa gastar com aparente licitude do que ele ter US$ 100.000 embaixo do colchão que ele não pode fazer nada com aquilo por conta da origem Uhum. ilícita. Uhum. E aí, a própria lei 13756, ela prevê ali que deverá haver mecanismos de prevenção à lavagem na regulamentação, decreto regulamentador. A última minuta de decreto, ela traz apenas 2 pontos para coibição de lavagem de dinheiro, que são, primeiro, a implementação de uma política que chama Know Your Client, que é a política que os bancos têm, inclusive, de cumprir, que é de você ter que manter as informações do cliente. Então, isso transportado para o cenário das apostas, você tem que manter, o operador de apostas ele vai ter que ter consigo a base de dados de quem é o apostador e de quem é o recebedor do prêmio.
O apostador, nessa primeira minuta de decreto, não precisa, tá? Não está previsto. Então, para apostar, você não precisa dar, por exemplo, seu CPF. Você só precisa dar seu CPF para você receber o prêmio. E aí, isso é um mecanismo que é dessa política que te chama Know Your Client, que é conheça o seu cliente. E o segundo é a necessidade de comunicação à unidade de inteligência financeira, que antigamente era o COAF, né? De operações de vencedores de apostas a partir de um determinado valor. Para além disso, a minuta de decreto prevê também que outras normas poderão ser criadas. Não se dá a devida importância a isso. Acho que isso talvez foi matéria da live do Bichara, eles debateram um pouco a respeito disso. E não se dá a devida importância a isso, mas você chega a uma organização criminosa investigando o caminho do dinheiro. Então, uma estratégia de investigação que chama Follow the Money. Então, você segue o dinheiro para você saber onde que está a ponta ali de quem é o verdadeiro criminoso. E aí você pode chegar, inclusive, nesse caso, sei lá, numa organização especializada e manipular resultado. Excelente. Então, essa triangulação, ela acontece e você precisa prever e tentar coibir esse tipo de prática em todos os níveis. Perfeito, Mari. Bom, acho que a gente pode caminhar para o nosso final, então. A gente conseguiu explicar muito bem o artigo que foi redigido. Para quem não leu ainda e quiser conferir, tá no site do BDD, tá? Um artigo escrito pela Mariana Chameletti, que é a nossa entrevistada de hoje, que tem como seguinte título: A regularização das apostas no Brasil, a urgente e necessária regulamentação do mercado brasileiro de apostas esportivas. E Mari, por favor, finalizar, agradecimentos, quem quiser mandar beijo, abraço, aperto de mão, fica à vontade. A palavra Renato, é sua. Só para concluir um pouco, assim, eu queria concluir primeiro a minha fala da mesma forma que eu concluo o artigo, dizendo, olha, isso já funciona no Brasil, as coisas já acontecem. Então, quanto antes isso for regulamentado, antes você vai conseguir prevenir práticas criminosas de acontecerem e antes você vai conseguir ter arrecadação que vai voltar para o Estado e para os clubes e para os entes federativos e confederativos de alguma forma. Então, a ideia do artigo é um pouco essa. Para além disso, eu quero te agradecer suas palavras no começo. Você é um grande, querido amigo. Agradecer todos os amigos que nos acompanharam, mandar um beijo enorme para todos e para o nosso presidente, Léo Andreotti, né? O chefe. Sim. Raquel, Júlia, Selma, Delbin, Caio, meu irmão Vitor pediu um beijo e todo mundo. Então, queria agradecer muito todo mundo que nos acompanhou, nos assistiu. E aí a Júlia Galego está lembrando uma coisa importante. No dia 22, segunda-feira, a gente fala juntas num evento da NDD. Sim, vou colocar no meu Instagram. Quem ficou curioso para saber, quem quiser conversar a respeito do assunto, pode me seguir no Instagram ou mandar direct, eu passo o meu e-mail e aí eu estou à disposição para tirar outras dúvidas. É isso, sem dúvidas. Gente, essa foi mais uma live da Coluna IBDD. Para quem não conhece, na próxima semana nós teremos mais 2 lives, né? Na segunda-feira tem um artigo publicado, a live acontece na terça, e depois um outro artigo publicado na quarta, e a live acontece na quinta-feira. Tá? Então acompanhe o Instagram do IBDD, o site que tem todos os materiais publicados, principalmente o Instagram, que a gente tem feito um trabalho muito mais ativo para conseguir passar para vocês a informação. Lembrando também do IBDD Solidário, que nós começamos a acompanhar hoje, a gente já tem um grande número de contribuidores, né? Sim, a gente já passou a gente já passou de R$1.000 de arrecadação, a ideia é a gente vai arrecadar até o final de junho, né? Isso, a gente tem mais 13 dias de arrecadação. Lembrando que, fazendo a contribuição, comentando no Instagram do IBDD da publicação, você também concorre a 20 revistas brasileiras de direito desportivo, né, publicadas. Lembrando dos prazos da Revista Brasileira de Direito Desportivo até dia 4 de julho, envios dos artigos científicos, e até 16 de outubro, concurso de monografia, Valet de Perry e professor Álvaro Melo Filho. Certo, Mari? Não esqueci de nada? Renato fez a lição de casa assim, ó. Meu Deus. É que se eu contar para o pessoal que tem uma tela atrás de você aqui, ó, atrás do celular tem uma tela de computador que é a minha cola, eu vou perder um pouco de credibilidade, entendeu? Então não conta para ninguém. As informações estão aqui. Gente, agradecer de coração a presença hoje de novo. Nós tivemos aqui 50 minutos de live com um número expressivo de visitantes, todo mundo contribuiu, ajudou, deu seus pitacos, seus comentários.
Obrigado de coração por estarem aqui. Continuem acompanhando o IBDD. Obrigado, um grande beijo, boa noite e boa semana a todos. Boa noite, Renato. Instagram Obrigada. e Léo, né? Léo Andreotti vai começar a live dele às 8 horas. Vamos lá no perfil dele, Andreotti_Leonardo, que vai ter a live dele sobre lei de incentivo ao esporte. É isso, gente, convidar muito todo obrigado. mundo a seguir o perfil do IBDD no Instagram e se inscrever no canal do IBDD no YouTube. É isso. Beijos, um abraço. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.